Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, vamos abordar uma pauta sobre a ótica da doutrina espírita. Digo isso sempre porque o nosso canal é um canal espírita, em que pese não haver nenhum prejuízo, se nós recorremos à filosofia, à ciência e outras religiões, cujo conteúdo vem ao encontro dos ensinamentos da doutrina espírita e venham inclusive a explicá-los, se for o caso, assim como não causará prejuízo nenhum, o Espiritismo ir ao encontro dessas mencionadas ciências, filosofias e religiões, formando assim uma amálgama salutar que há de alcançar a compreensão, o entendimento e as necessidades de todos nós. Porque o Espiritismo, como já dissemos em outras oportunidades, não tem absolutamente nada contra tudo aquilo que há de bom, justo, verdadeiro e que possa auxiliar a criatura a progredir. O Espiritismo não é contra a ciência, não é contra a filosofia, muito pelo contrário, e tampouco contra as religiões sérias, melhor que isso, honestas, e conduzem os seus filiados a serem estes uma criatura melhor. Assim nós vamos caminhando e aqui trabalharemos hoje Respostas de Deus. Respostas de Deus é um conteúdo do livro Respostas da Vida, do nosso irmão André Luiz, Espírito, psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Neste livro, nós temos algumas respostas de Deus nos fundamentos da vida, através dessa misericórdia perfeita, que é a misericórdia divina, orientando os nossos passos. Nós, por sempre, desde sempre, nós temos enfrentado as questões entre o bem e o mal, que é própria do mundo em que nós vivemos, do estágio evolutivo em que nós nos encontramos. E assim, os bons espíritos, assim o Cristo Jesus, assim todos aqueles que lutam pela edificação da criatura e do mundo melhor, têm nos orientado. E André Luiz então nos traz estas respostas de Deus. Deus nos indica o bem, pois só o bem é permanente e é a nossa destinação, ao invés do mal, mal que é passageiro, porém, quando existe em nós, gera dores de longa duração e exigindo naturalmente reparação. Deus nos aconselha o amor que liberta, unindo as criaturas, as suas criaturas, em vez do ódio, né? O ódio que escraviza e mantém as criaturas na dor. Deus nos mostra a luz que norteia os passos no caminho que todos nós estamos a percorrer, ao invés das trevas, as trevas que enceguecem e levam a criatura à ruína, ainda que seja uma ruína temporária, mas dorida, por certeza dorida. Deus nos aconselha o equilíbrio nas escolhas, naquilo que se pensa, fala ou faz, ao invés da perturbação, a perturbação que leva ao destempero emocional e ao cometimento de erros de avaliação. Deus nos aconselha o socorro. Sermos socorristas pelos gestos fraternos e solidários que praticamos, ao invés de enaltecermos a necessidade que perpetra a penúria de outrem, até porque se assim o fizermos, seremos vítimas de nós mesmos, porque tudo que vai, volta, né? Deus nos incentiva ao trabalho, olha só, o trabalho que nos leva à prosperidade, que gera as conquistas que o tempo não leva, que o ladrão não rouba e que a ferrugem do tempo também não consome. Ao invés da inércia, a inércia do tesouro enterrado, conforme temos lá na parábola ensinada pelo Cristo Jesus, parábola dos talentos. Deus prega a alegria na paz pelo dever cumprido, também pelo dever cumprido, ao invés da tristeza, né? Ao invés da tristeza, no arrependimento pelo erro que exige reparação. Deus nos aconselha o esquecimento das ofensas. Já vimos isso também aqui em outros vídeos, considerando que elas não existirão se não nos dermos por ofendidos. Se nós não nos damos por ofendidos, a ofensa não existe. Deus nos incita a coragem para fazer a coisa certa, na hora certa, em atenção à necessidade apresentada, ao invés do desânimo que sabota nossas possibilidades. Deus nos induz à fé raciocinada que tudo observa, mede e pesa
para concluir com o acerto, ao invés da descrença que nenhum caminho indica e que retém a criatura no limbo da inação própria da ociosidade. Deus aconselha a paz. A paz também pela consciência tranquila, ao invés da discórdia que o orgulho e o egoísmo produzem. Deus nos incentiva a renovação na manutenção dos acertos e na reparação dos erros, ao desgaste da voluntária manutenção da dor. Interessante esse aconselhamento de Deus, trazido aqui pelo nosso irmão André Luiz. Deus nos dá esperança pela certeza do progresso, ao invés do desalento, do desespero e da incerteza. Deus permite-nos o recomeço. Lembra? Nasça o homem novo, ensinado pelo Cristo Jesus. Deus permite-nos o recomeço sempre, pois retroceder não é possível, parar não se aconselha, caminhar é preciso, ao invés do fracasso daquele que desistiu. Deus nos conduz ao consolo, porque o amanhã é certo, ao invés do sofrimento pela incompreensão da justiça divina. Justiça reconhecendo o outro, a necessidade do outro, a opinião do outro, a ver do outro, ao invés da crueldade causada por aquilo que nós ainda nutrimos, que são o orgulho e o egoísmo. É da lei divina a reparação aos erros, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus propicia o conhecimento que ilustra e encaminha, ao invés da ignorância que nega, cega, ensurdece e cala a criatura. Bênção pelo bem distribuído. Deus nos aconselha as bênçãos pelo bem distribuído, pelo bem partilhado, pelo socorro prestado, ao invés da maldição pelo mal realizado. Amparo por estender o coração e a mão, amigos, ao desfazimento da confiança depositada em nós. Deus recomenda a verdade que liberta, ao invés da ilusão que oprime. O silêncio pela prudência, aos agravos que desequilibram. A companhia pela solidariedade, ao invés da solidão dos entristecidos. Deus nos recomenda o remédio por solução, ao invés da enfermidade por opção. É sempre mais vida aos processos da morte. Efetivamente, podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado. Deus está em nós. Mas, pelas respostas de Deus nos campos da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões de nossa permanência pessoal ao lado de Deus. E essa avaliação deve ser feita por cada um de nós. Eu devo fazer por mim e cada um de nós deverá fazer por si mesmo, por si próprio, para medirmos qual é a dimensão de nossa permanência pessoal ao lado de Deus. E vamos adiante.